Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Olha, gente, nas últimas rodadas está acontecendo algo que eu acho que é um motivo muito grande pra gente comemorar, tá? Que é o retorno dos gols do Luiz Fernando. Luiz Fernando, que é o artilheiro da temporada do Atlético, fica muito claro que o período que o Atlético mais se desorganizou na temporada, o Luiz Fernando ele foi um termômetro. O Luiz Fernando começou a desempenhar menos, assim como todo time. E os gols, ó, secaram. Os gols pararam de acontecer. Os gols que foram tão importantes no melhor momento do Barbieri não aconteceram no pior momento do Barbieri, não aconteceram no momento de ocorrer. E agora que o Atlético ele volta a se estabilizar, agora que o Atlético ele volta a se organizar, o Luiz ele volta a ser esse cara responsável por gols. E é um jogador muito importante pro Atlético nesse sentido. Porque apesar dos gols do Kardec, dos gols do Renan, é muito importante você ter esse jogador que tem uma liberdade muito grande para flutuar no campo do Atlético, como um segundo atacante nesse novo 4-4-2 que o Atlético joga, com essa capacidade de finalização. Porque o centroavante ele vai estar ali mais na área. O Luiz vai percorrer muitas distâncias, seja pela direita, seja pela esquerda, para estar nessa condição de finalizar. Então a gente aumenta a nossa zona de finalização e a gente aumenta nosso poder de fogo, tendo um centroavante, que naturalmente é o cara responsável pelo gol, e tendo o Luiz, que é um jogador que pô, tem o poder de um centroavante de finalização ali. Não é à toa artilheiro do Atlético na temporada. Se o Atlético hoje quisesse jogar com o Luiz Fernando de camisa 9, a gente poderia falar uma questão de duelo com os jogadores, de disputa ali, mas pra mim, o Luiz, ele tem capacidade de finalização de um camisa 9. Não é à toa, volto a dizer, que é o artilheiro do Atlético na temporada. Então a gente chega pra essa semana de clássico, não só com o Atlético mais confiante. A gente chega pra essa semana de clássico com os nossos jogadores desempenhando mais, com alguns jogadores, podemos dizer assim, voltando a ter um nível de desempenho alto, voltando a ter um nível de desempenho que, pô, fizeram ele assumir papéis importantes no Atlético nos momentos que esse time conseguiu entregar um pouco mais. E o Luiz, com certeza, é um deles. O Luiz é uma referência técnica pro Atlético. O Luiz é uma peça que, tecnicamente, ele tem capacidade de desequilibrar pro Atlético. Ele foi contratado nessa posição de referência, sabe? Um jogador que antes da temporada fechar já tinha um acerto com o Atlético e volto a dizer, um jogador que quis vir pro Atlético, tendo propostas de times que estão na Libertadores. Então, pra mim, um dos principais personagens dessa temporada fora de campo, no sentido de ser um cara que cobra, que pô, ajuda os mais jovens, mas principalmente dentro de campo, pela versatilidade, pode ser ponta direita, pode ser ponta esquerda, acho que a melhor posição dele é realmente como esse segundo atacante. Acho que a melhor posição dele é realmente como esse jogador que flutua, que sai da direita, vai pra esquerda, vem por dentro, ataca corredor. E a gente vai ver como ele tem essa versatilidade, mas ele tem uma zona favorita de finalização. Da onde saem os gols do Luiz Fernando, e vocês vão ver que pode ser um ponto muito importante para o clássico. Aqui, gente, são os gols que o Coritiba sofreu no Campeonato Brasileiro. São 6 gols, tá? O Coxa tomou pouquíssimos gols na competição. Não é à toa que é o time que, assim, tem a melhor defesa da competição, com 6 gols sofridos, e o time com mais clean sheets. São 8 clean sheets que a defesa do Coritiba já conseguiu nesse momento. Mas vocês percebem, todos os gols que o Coritiba tomou são de uma zona parecida. São ali do lado esquerdo da defesa. Então, algo que fica muito claro que é uma zona que o Atlético ele pode atacar. Agora a gente vai ver o mapa de gols do Luiz Fernando na temporada. Olha isso aqui. O Luiz é um cara que aproveita muito bem esses espaços. A grande maioria dos gols do Luiz foi exatamente pelo lado esquerdo. A zona de finalização mais eficiente do Luiz é nesse lado esquerdo. Então, quando o Atlético ele estiver construindo, uma das missões que o Atlético tem é exatamente tentar encontrar o Luiz Fernando nessa possibilidade de finalização quando ele sair de dentro para fora, sabe? De fora para dentro. Ele faz essa diagonal muito bem. E ele traz esse jogo para dentro muito bem também.
Então o Atlético agora que joga com 2 meias, beleza. Você pode ter, sei lá, o Allan Kardec anulado. E o Allan, ele tem uma inteligência muito grande para segurar a defesa. Mas você vai ter um Luiz flutuando e aproveitando desses espaços gerados. A grande missão do Atlético é fazer o Luiz Fernando entrar nessa condição de finalização, como fez muito bem contra o Avaí naquele passe em profundidade do Lucas Esquivel. Porque entrando em condição de finalização, a probabilidade é muito grande que o Luiz consiga levar perigo. Inclusive, o Luiz quase faz um gol no Atletiba, lá do Campeonato Paranaense, exatamente nesse espaço. Então é um jogo que vai ser decidido nos detalhes, eu não tenho dúvida. Mas se tem alguém que eu acredito que tenha mais qualidade técnica para desequilibrar, é o time do Atlético. E se tem alguém que eu acho que tem essa capacidade de atuar num ponto fraco defensivo do Coritiba, que são poucos, é o Luiz Fernando. Então que seja um grande jogo desse processo de construção do Atlético para encontrar o Luiz Fernando, por exemplo, na zona que ele fez o gol contra o Avaí. Na zona que ele fez o gol contra o Atlético. Contra o Atlético, não, contra o Operário. Que foram os últimos gols marcados pelo Luiz. O Luiz, ele tem ali um espaço favorito dele. Mas que ele se mexa, que ele se mova. Não é uma exclusividade dele fazer gol ali. Mas ele se sente mais confortável por ali. E assim, mobilidade é o segredo pra gente enfrentar uma defesa que tá muito confortável. A defesa do Coritiba, ela tá muito confiante. A defesa do Coritiba, ela tá muito confortável. A defesa do Coritiba, ela tá muito pronta para defender. Por isso que eu acredito que eles vão ter uma proposta mais cautelosa. Então, se a gente não se mexer, se a gente não tirar as referências da defesa do Coritiba, e o Luiz é um dos principais personagens nesse sentido, o jogo ele vai ficar muito difícil pra gente encontrar os espaços. E mais do que encontrar os espaços, pra gente gerar os espaços. Porque vai ser a partir da nossa movimentação que esses espaços eles vão ser gerados. Então, assim, óbvio que tem o lado criativo do Juliano, óbvio que tem o lado criativo do João, óbvio que tem o lado criativo do Esquivel. Acho que o Esquivel é uma peça muito importante para botar o Luiz no jogo. O Esquivel fica mais na base, o Luiz flutua muito, principalmente por esse lado esquerdo, como a gente viu. Então, um passe em profundidade pro Luiz, uma bola que sai de fora para dentro, quebrando a defesa, gerando espaço no espaço entre lateral e zagueiro ali, que o Luiz explora muito bem. O Esquivel pode encontrar o Luiz e o Luiz entregando, volto a dizer, poder de fogo. A gente sofreu muitas temporadas com pontas que não entregavam gols. E agora a gente finalmente tem um ponta que tem esse lado artilheiro. Agora a gente finalmente tem esse ponta que tem esse poder de fogo. Vai da gente saber aproveitar. Mas digo, não é só sobre o Luiz Fernando, é um processo criativo como um todo. Beleza, pessoal? Então é isso. Tamo junto. Olha como as coisas elas vão se encaixando. Os pontos fortes dos nossos jogadores no ponto fraco do nosso rival. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.